Estamos falando sobre o balanço patrimonial, a principal demonstração contábil hoje existente. E agora vamos falar especificamente sobre o intangível, tá? O intangível é um tipo determinado de ativo não circulante. Nós vimos que nós temos os ativos circulantes e os não circulantes. O não circulante é composto por realizável a longo prazo, que são os direitos realizáveis após o término do exercício social subsequente. Temos o imobilizado, temos os investimentos e temos também o intangível, tá? E o que nós entendemos por ativo não circulante intangível? Basicamente, é o que está na lei das SAs, que a gente vai ver agora ali na nossa tela. Vamos dar uma olhada. Ativo não circulante intangível. Artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo. No intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, galera, para quem pretende estudar um pouco mais avançada a disciplina, o intangível vai ser tratado em tópico especial, que é o tópico do CPC 04. Para quem pretende fazer um concurso de uma área policial, ou talvez um auditor fiscal do trabalho, ou um analista administrativo, esse tema não vai ser cobrado com tanta profundidade. A gente só tem que saber, basicamente, o que é o intangível. Olha lá, a lei já fala. São os direitos que têm por objeto bens incorpóreos. E aqui é o primeiro aspecto que é digno de nota, porque o intangível ele é composto por bens incorpóreos. Antes das mudanças da Lei 11.638 e 11.941, galera, olha aqui, tanto o ativo imobilizado, o ativo imobilizado, ele classificava tanto os bens tangíveis como os bens intangíveis, tá? Então, com as mudanças contábeis provenientes das leis 11.638 e 11.941, o imobilizado passou a ter os bens corpóreos, enquanto que o intangível ele é composto pelos bens incorpóreos, tá? Então, os bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, eles são classificados no ativo intangível. E volta lá na nossa legislação que fala o seguinte, que no intangível ficam classificados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, inclusive o fundo de comércio adquirido, tá? Isso aqui é o chamado goodwill, que também vai ser estudado mais à frente. Vai ser começado a estudar sobre isso quando falarmos sobre os critérios de avaliação do ativo e quando falarmos especificamente sobre o CPC 04, tá? Então, intangível basicamente é isso. Vão ser lá marcas e patentes, direitos autorais, direitos de propriedade industrial, etc. Tá bom? Franquias. Só que não é assim, nem todos esses itens são classificados como ativo intangível. Algumas condições têm que ser satisfeitas, depende se o ativo intangível está sendo adquirido, se ele foi gerado internamente. São vários fatores que aí vão limitar a classificação ou não disso como intangível, tá bom? Então, basicamente agora, mas agora, como esse primeiro curso, esse primeiro contato é destinado a todos os que estão estudando contabilidade, a gente vai saber que esses podem ser exemplos de ativos intangíveis. Se a questão der um plano de contas e dessas contas aí, você classifica como ativo intangível. Se tiver lá um plano de contas para você elaborar um balanço, tiver lá marcas, patentes, coloca como intangível. Agora, se ela perguntar, as marcas blá, 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 são classificadas como ativo intangível, independente de qualquer tipo de reconhecimento ou de atender qualquer tipo de critério, aí você vai analisar com cautela, tá? Mas agora não vem ao caso pra gente, tá bom? Então, essas são as principais características do ativo não circulante intangível. Vamos adiantar? Ativo permanente diferido. O ativo permanente diferido, galera, é um grupo que existia antes das modificações contábeis. Então, olha aqui. Antes das modificações contábeis, o ativo ele era composto por ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente, tá? Então, em vez de ser ativo circulante, não,
Era ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. E dentro do ativo permanente, nós tínhamos um subgrupo chamado ativo permanente diferido. O ativo permanente diferido, hoje ele foi extinto com as modificações contábeis, tá? Ele foi extinto, ele não mais existe. Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer, e foi cobrado isso, por exemplo, na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2012, pode acontecer de você encontrar alguma questão que faça menção a 2008 e ter essa conta lá, tá bom? Por quê? Eu vou explicar agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que diz a redação antiga do artigo 179 da Lei das SAs. Vamos lá na nossa lei. Artigo 179. No diferido, ficam classificadas as despesas pré-operacionais. Então, vamos lá. As despesas pré-operacionais e gastos de reestruturação. O que mais? Que contribuirão efetivamente para o aumento do resultado de mais de um exercício social. Então, esses dois, desde que contribuam para o aumento, tá, do lucro de mais de um exercício social e não configure somente redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Então, esses são os critérios para que pudessem ser reconhecidos ativos diferidos, tá? Voltando lá. Então, alguns exemplos de gastos que a gente podia ter reconhecido como diferido. Gastos. Isso não vai mais cair hoje em dia, galera. A parte que vai cair eu vou falar agora, que pode cair. Mas é bom saber, não custa nada. Gasto com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O que mais? Gastos com reorganização societária. O que mais? Gastos com reestruturação, que já foi falada. E gastos pré-operacionais. Nós vimos, então, que isso aqui tudo, que o diferido, ele foi extinto com a lei 11.941 de 2009, tá? Ele foi extinto. Mas, professor, e se a empresa tiver um saldo existente, tá? Se a empresa tiver um saldo existente no ativo diferido. Bom, nessa hipótese, o que vai acontecer? O saldo existente, ele vai primeiro, a gente vai ter que tentar alocar a outro grupo. Seja imobilizado, seja intangível, tá? Se for impossível de alocar ele por conta de sua natureza, a gente vai fazer o quê? Ele vai ficar no diferido até amortizar completamente. Até amortizar completamente. Ou baixa contra a conta lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então essa é a hipótese. Então vamos recapitular. O saldo existente
ele tenta ser alocado a outro grupo, que provavelmente vai ser imobilizado ou intangível. Impossível, por conta da natureza ou por qualquer outro motivo, ele pode ficar no diferido até amortizar completamente. Ou pode fazer a baixa desse saldo contra a conta lucros ou prejuízos acumulados. De qualquer maneira, nessa hipótese, ele vai ficar sujeito ao teste de recuperabilidade, tá? Que também vai ser estudado adiante. Tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Isso é o que pode cair sobre diferido pra gente. Isso é o que pode cair. Então, sobre o ativo, a gente acabou de falar essa parte inicial. Vocês já sabem quais os tipos de ativo que existem, que vai ser circulante ou não circulante. Vamos recapitular porque nunca custa. O circulante, ele vai ter as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso de exercício social subsequente e as despesas antecipadas, que é tudo que a gente já explicou. O não circulante, ele é dividido em 4. É o realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Sendo que o realizável a longo prazo, ele vai ter classificado ali os direitos realizáveis, ou seja, os direitos que eu tenho para receber, após o término do exercício social subsequente. Ou seja, se eu estou elaborando as demonstrações contábeis em 31/12 de X0, tudo que eu recebi a partir de 1/1 de X2, que é após o término do exercício social subsequente, que é X1, tá? E também aquele outro, no ativo não circulante realizável a longo prazo, a gente tem também aquela condição, que é o direito de venda, adiantamento ou empréstimo, a diretora, acionista, coligada, controlada, tá? Ou participantes do lucro, desde que não seja uma coisa usual. Aí se você vai se lembrar, você vai lembrar o exemplo do supermercado vendendo mercadoria para o seu diretor e do mesmo supermercado fazendo empréstimo para o seu diretor, tá? Nós temos também o ativo não circulante imobilizado, que são os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. Nós temos também o ativo não circulante investimentos, que são aqueles os investimentos permanentes em outras sociedades, que são aqueles que eu não tenho intenção de alienar, e outros direitos assim de investimento que não estejam classificados em nenhum outro grupo patrimonial. Isso é um critério residual, tá bom? Temos o que mais? Temos também o intangível, que ficou com os bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades. Então, basicamente, esse é o nosso resumo do ativo. Vamos resolver algumas questões só para fixar essa matéria? Vamos lá. Olha lá, questão número 2. Para atender às necessidades de informações dos usuários da contabilidade, o balanço patrimonial possui uma estrutura própria em que as contas contábeis são classificadas em grupos e subgrupos. Em relação a este assunto, considere o terreno onde funciona o estacionamento para os funcionários da empresa é um ativo imobilizado. Essa questão é da Fundação Carlos Chagas. Se eu não me engano, ela é o auditor fiscal do município de São Paulo de 2012, tá? Então vamos lá, fala o seguinte. O terreno onde funciona o estacionamento para os funcionários da empresa é um ativo imobilizado. Galera, correto. Correto. Você lembra que nós falamos na definição de ativo imobilizado exatamente sobre isso? Como ele está atrelado à manutenção das atividades fim, ele vai ser classificado como imobilizado. Se fosse um terreno que fosse utilizado o estacionamento para obter renda, aí seria investimento, mas nesse caso é imobilizado, tá? O que mais? Item 2. Os títulos do Tesouro Nacional com vencimento em 8 anos, mas disponíveis para venda pela empresa, devem ser classificados no ativo circulante. Galera, então olha só. Os títulos do Tesouro Nacional. O vencimento desse título é em 8 anos. Tá? O vencimento dele é em 8 anos. Só que o que vale para a gente não é o vencimento do título, mas é uma outra informação que talvez pudesse passar batida, que é a intenção da empresa em relação a essa alienação. Tá? E nesse caso, aqui está dizendo que ela está disponível para venda. Então, se está disponível para venda, a classificação é no ativo circulante. Por quê? Porque a empresa vai pretender se desfazer dela no curto prazo. Então, é correto. Então, o item está correto. O título que, embora tenha vencimento há 8 anos, mas ele está disponível para venda, ele vai ser classificado, sim, no ativo circulante. O prazo aí do vencimento é irrelevante. Nesse caso, que vale a intenção de alienação, tá?
Item 3. As ações de outras empresas, cuja intenção da administração é vendê-las em até 3 anos, devem ser classificadas como investimentos. Galera, errado. Nesse caso, tá? Para ser classificado como investimento, a intenção é de permanência. Quando você compra um investimento para classificá-lo como ativo não circulante de investimento, a intenção é de permanência, não é de alienação. Então o item 3 está errado. O valor do adiantamento a fornecedores de matéria-prima pode ser classificado como ativo circulante. Então aqui é a mesma coisa que a gente já falou. Você fez o pagamento, tá? Mas não recebeu. Quando você paga, mas não recebe, isso gera para você o quê? Um direito. E o direito, ele vai ser classificado onde? No ativo. Então, ele vai ficar classificado a priori no ativo circulante, considerando partindo da presunção que vai ser entregue no curto prazo. Então, item 4, correto. As subvenções governamentais para investimento são consideradas reservas de capital. Galera, isso está incorreto. Agora a gente não vai falar sobre isso, tá? Mas as subvenções governamentais, hoje elas não são mais classificadas como reserva de capital. Elas vão para o resultado. Isso a gente vai falar quando conversar sobre o patrimônio líquido. Vai ficar claro na cabeça de vocês, tá? Então, estão corretos o que se afirma em 1, 2 e 4. Tá? 1, 2 e 4. Gabarito, letra C. Tá? Questão relativamente tranquila. Próxima. Olha lá, mais uma. 3. Considere as seguintes informações. A companhia Aeroplano S.A. produz aviões especiais cujo ciclo operacional é de 20 meses. A companhia negociante adquiriu 80% das ações da companhia A com a finalidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima para os seus produtos. 3. A companhia Voa Bem adquiriu um avião da companhia Aeroplana para utilizar na prestação de seu serviço. 4. A companhia lucrativa adquiriu ações da companhia A com a finalidade de negociá-las a qualquer momento. Os ativos registrados nos itens 1 a 4 devem ser classificados no balanço patrimonial das empresas Aeroplanos, negociante, Voa Bem e lucrativa, respectivamente, como, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Vamos fazer o item 1. A companhia Aeroplana produz aviões especiais cujo ciclo operacional é de 20 meses. Galera, então vamos aqui. O ciclo operacional para uma empresa industrial compreende o tempo em que é adquirida a matéria-prima e iniciada a produção até o tempo em que a gente vai receber o valor vendido. Tá? Basicamente, esse aqui é o ciclo operacional de uma empresa produtora. Tá, o que acontece? O artigo 179, parágrafo único, da Lei das SA, fala o seguinte, que na companhia em que o ciclo operacional tiver duração maior do que o exercício social, a classificação é feita com base no ciclo. Então, olha só. O que o artigo 179, parágrafo único, se eu não me engano, é parágrafo único, fala? Quando o ciclo operacional, que compreende todo esse período, é maior do que o exercício social, tá? A classificação como circulante ou não circulante leva em conta esse período. Então, o que significa dizer, galera? Presta atenção, olha aqui para mim. Se o ciclo operacional, por exemplo, de uma empresa que produz avião, ele começa quando a empresa vai ali adquirir matéria-prima e termina quando ele recebe. Se ele é maior do que um ano, se ela demora mais do que um ano para isso,
todos os direitos e obrigações que eu tiver ao longo desse ciclo operacional, é o tempo que eu necessito, desde a adquisição da matéria-prima, início da produção, até receber, todos os direitos que eu tiver nesse intervalo do ciclo operacional, eles vão ser classificados no curto prazo, independentemente se isso passa o exercício social. Então, por exemplo, nesse caso, o ciclo operacional é de 20 meses. O exercício social ele dura 1 ano. Então, como o ciclo operacional é de 20 meses, todas as obrigações que eu tiver direitos e obrigações que eu tiver dentro do período de 20 meses, eles vão ser classificados no circulante. Tá bom? Essa é uma exceção à regra nesses casos de navio, de empresas que produzem navio, produzem aviões, porque o ciclo operacional ele é maior do que 1 ano, tá? Que é o tempo que se leva para produzir. É o tempo que se leva entre você começar a produzir e você receber esse valor. Então, a classificação como circulante ou não circulante, ela leva em conta o ciclo operacional. Só que a condição é que o ciclo operacional seja maior do que o exercício social. Tá bom? Então, nesse caso aqui, no primeiro, vai ser classificado como ativo circulante. Tá? Então, já eliminamos aqui de cara a letra B e a letra C. Vamos lá, 2. A companhia negociante adquiriu 80% das ações da companhia A com a finalidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima para os seus produtos. Então, olha só, é o que a gente vem falando. Nesse caso, a gente tem um investimento, tá? Esse investimento, ele tem caráter especulatório? Não. Olha o que a questão fala. A negociante adquiriu 80% das ações de A com a finalidade de assegurar o fornecimento da matéria-prima, tá? Então, a finalidade não é especular, é comprar e vender. Então, isso aqui vai ser um ativo não circulante e investimento, tá? Então, vai ser um ativo não circulante e investimento. Já descartamos também a letra D de dado. 3. A companhia Voa Bem adquiriu um avião da companhia Aeroplana para utilizar na prestação de seus serviços. Então, olha só. A companhia Voa Bem adquiriu um avião da Aeroplana, tá? Ela adquiriu um avião. Esse avião vai ser utilizado na prestação de serviços. Então, a gente tem aqui um bem corpóreo. Destinado à manutenção das atividades. Bem corpóreo destinado à manutenção das atividades é classificado como pra gente? A gente já falou que é ativo não circulante e imobilizado. Ativo não circulante e imobilizado. Tá? Então, ativo. Então, a gente já matou também a letra E. Acabou sobrando a A, por exclusão, mas vamos fazer aqui. Tá? 4. A companhia lucrativa adquiriu ações da companhia A com a finalidade de negociá-las a qualquer momento. Então, aqui vai ser um ativo circulante. Por quê? Porque o fim é meramente especulatório, tá? Especulatório. Gabarito, portanto, letra A. Tá? Gabarito, letra A. Vamos lá, vamos fazer mais uma para a gente encerrar essa aula. 4. Considere os elementos patrimoniais apresentados a seguir. Móveis usados pelo setor financeiro da empresa. A gente vai fazer mais rápido. Bem corpóreo destinado à manutenção das atividades administrativas, nesse caso, é imobilizado. Adiantamento de clientes com entrega de mercadorias para 90 dias. Ou seja, o cliente pagou, mas não recebeu. O que isso gera para a empresa? Gera uma obrigação. Obrigação é um passivo. Por que obrigação? Porque a empresa tem a obrigação de entregar isso para o cliente, tá? Investimentos permanentes e empresas coligadas. Já vimos que é ativo não circulante. Investimentos. E por fim, reserva para contingências. Todas as contas que começarem com a palavra reserva, pode saber que é uma conta do patrimônio líquido. Tá? Reserva de contingência, basicamente é uma parte do lucro. Tá? Uma reserva de lucro é a parte do lucro que a empresa reserva para eventuais momentos de dificuldade futura. Tá? Então, uma geada, uma seca, uma inundação. Às vezes ela pode fazer uma reserva justamente para salvaguardar ali o seu capital, para salvaguardar o seu capital próprio. Então,
As palavras, sempre que tiver um termo, uma conta começando com a palavra reserva, vai ser patrimônio líquido, tá bom? Então ficou mobilizado, passivo, investimentos e PL. Gabarito, letra B de bola. Tá? A gente vai parar por aqui e volta na próxima aula para terminar de resolver as questões. Vamos ver se tem mais alguma questão interessante. Se tiver, a gente resolve, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.